A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Vocês sabiam que há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito? Paulo fala muito bem sobre isso e essa luta ela vai se mostrar no nosso comportamento no dia a dia, no que a gente faz, no como a gente se comporta, né, as nossas atitudes, o que nós gostamos de fazer, tudo isso vai transparecer quem está vencendo a luta, se é a carne ou se é o espírito, certo? E eu queria meditar com vocês aqui um pouquinho, eu queria que vocês pensassem nisso, porque às vezes a gente está no dia a dia com o Senhor e às vezes nós nem percebemos a nossa vida já está se deslizando, né? Nós não estamos atentos às características que um servo de Deus deve ter. E nós precisamos disso porque o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu ali da tentação, que ele trabalhou, juntou alguns discípulos, ele foi juntar o povo para poder falar sobre o Sermão do Monte, né? Ele deu ali uma introdução do que seria o cidadão do reino de Deus, como ele deveria se comportar. Ele tem características maravilhosas. Só que o apóstolo Paulo pegou essas características também e refinou elas, chamou elas de fruto do Espírito, e ele faz uma comparação entre o fruto do Espírito e o fruto da carne. E eu queria que vocês olhassem comigo aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha só quais são as características, e eu vou ler isso aqui para a gente poder meditar como que está o nosso comportamento, né? Como quem está vencendo essa luta? Nós estamos alimentando mais a carne ou estamos alimentando mais o nosso espírito? Olha só, Gálatas 5, versículo 16, ó. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Ou seja, vivam através do Espírito. O Espírito de Deus está na nossa mente, escrevendo a lei de Deus. Esse é o nascimento do novo homem. Só que a nossa carne ainda habita o pecado, e a luta está justamente aí. A nossa mente, que está o Espírito de Deus escrevendo a lei dele em nós, ela procura fazer o que é certo. Por isso que Jesus disse, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que a carne, por outro lado, ela quer pecar. Ela tem o desejo desenfreado, a concupiscência da carne está intrínseca nela, porque o pecado ainda habita nela. Nós não temos um corpo glorificado ainda. Mas você vai ver que Paulo ele vai descrever agora as características que vai ficar fácil para nós. E se nós alimentarmos o Espírito de Deus através da oração, do jejum, do estudo da palavra, o Espírito sempre vai vencer. Mas ao contrário, se a gente não viver essa vida de comunhão com Deus e fazer todo tipo de coisas erradas, a carne vai vencer. E vamos ver a característica de cada um agora. Ó. Aí ele vai falar assim, ó, pois a carne, versículo 17, deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito ou em luta, né? Um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo vai descrever isso lá em Romanos 7, que nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Como que é essa questão que a gente não faz o que deseja. Mas olha só, aí fala assim, ó, mas se vocês são guiados pelo Espírito, versículo 18, estão debaixo da lei de Deus, certo? Mas olha só, ora, as obras da carne são, aí vai falar quais são as obras, que uma pessoa que está sendo guiada pela carne, que a carne está vencendo a luta, pratica. Então esse aqui, ó, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, não parece que ele descreveu o mundo de hoje com essas características, como o modo de vida que as pessoas vivem e o ritmo que o mundo impõe, são todas essas características. Nós, como servos de Deus, andamos na contramão dessas características da carne. E aí ele vai falar quais então são as características que o servo de Deus vai ter e vai viver através delas, vai estar demonstrada no seu caráter, no seu modo de vida. São essas aqui, ó. Mas o fruto do Espírito aí vem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Viu só? Aí contra essas coisas não há lei, porque essas coisas devem ser praticadas com liberalidade. O Senhor quer que nós tenhamos essas características. E você vai ver que essas características estão opostas ao que o mundo faz. Então, quem pertence a Cristo, o apóstolo Paulo fala, vai viver dessa forma. Ó, só para você ver aqui, ó, versículo 24.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, ou seja, porque creu em Jesus, a carne foi crucificada. Quando ele batiza, né, no ato do batismo é isso que simboliza. Quando a gente desce, morreu o velho homem, quando nasce, sobe da água, nasceu o novo homem. Então nós crucificamos a nossa carne com Cristo. Certo? E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Quando a gente faz a provocação, vai executar todas aquelas características que estão lá em cima do fruto da carne. Com isso em mente, você consegue distinguir o seu comportamento. Eu consigo distinguir o meu comportamento. Nós conseguimos olhar e falar: Deus, me ajuda a melhorar nisso. Meu comportamento não está legal nisso. Eu preciso melhorar, porque Deus quer que nós cresçamos em santidade. Lembra que Paulo falou que sem santidade ninguém vê a Deus. Ninguém. E essa batalha ela vai ser constante. Então nós precisamos passar pelo processo de santificação. E esse é o caminho estreito que Jesus falou. Que quando nós seguimos a Cristo, o caminho vai se tornar estreito. Porque nós vamos lutar contra a nossa carne. Os desejos carnais e as obras carnais que nós fazíamos, elas vão parar de existir. Elas vão começar a diminuir na nossa vida. Certo? Por isso que é um processo de santificação. Não é de uma vez que tudo é arrancado. Porque nós temos o nosso tempo. Mas a melhora, ou estar cada dia mais longe do pecado, tem que estar intrínseco na nossa vida todos os dias. E Paulo vai falar sobre essa questão de que ele, às vezes, ele não consegue fazer o que ele quer, né? Essa é uma luta constante e quem vai definir essa questão somos nós mesmos, no sentido de orar, no sentido de buscar Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos vencendo a carne. O Espírito de Deus se fortalece em nós. Por isso que Paulo falou assim, que nós não devemos apagar o Espírito de Deus que está em nós. E isso é possível. Quando a carne começa a vencer. Aí o Espírito de Deus que está em nós começa a perder, não porque ele é fraco, mas porque nós não estamos dando lugar para ele. O Espírito de Deus, ele é um Espírito de amor. Ele é um Espírito que não obriga a gente a fazer nada, certo? Se a gente não escolher buscar a Deus, se a gente não escolher estudar a palavra, jejuar, viver uma vida de santidade, Ele não vai nos obrigar a fazer isso. Só que todas as nossas atitudes vai ter um peso eterno. Nós vamos ser cobrados e julgados por conta das nossas atitudes. Se forem obras boas, juntarão o tesouro no reino de Deus. Se não forem, nós teremos prejuízo da nossa vida com Deus na eternidade. Mas só para a gente fechar aqui, olha só. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Ou seja, a mente dele é onde está o Espírito de Deus, onde está trabalhando no Espírito dele, né? A mente a gente fala, mas é no Espírito. O Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nesse texto aqui mesmo está falando isso lá embaixo. Então, aqui há luta, você viu? Ó, na carne não tem nada de bom, mas ele quer fazer o que é bom, porque o Espírito de Deus está nele. Mas ele não consegue realizar, viu só? Ele fala, ó, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu espírito, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele vai até falar, ó, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo que está sujeito a essa morte? Aí ele vai fechar, ó, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, ou o espírito, né, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne escravo do pecado. Você viu a luta aqui? Ele fala assim que ele sozinho não consegue vencer essa luta. Então, quem vai poder me libertar? Cristo, que veio e venceu a carne por nós, e hoje o Espírito de Deus e de Cristo que está em nós nos ajuda a vencer essa luta da carne. Ele nos ajuda a ser seres que vivem no Espírito. Então medite nisso. Olha para a sua vida, veja como que está a sua vida. Veja quais obras você está praticando, da carne ou do Espírito. Se for as obras da carne, peça ao Senhor para que Ele possa te ajudar a vencer. E leve uma vida de oração, de jejum, com Deus, de compartilhamento diário, do dia inteiro da sua vida com Deus, orando sem cessar, assim como o Paulo falou. Aonde você estiver, você pode estar falando com Deus e compartilhando seus anseios, seus desejos. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, tudo aquilo que você precisa, o Senhor vai suprir. Então, se preocupe com o reino dele. Busque primeiro o Senhor. Lembre sempre disso, que aí quando você buscar primeiro o Senhor, o seu espírito vai vencer a carne e você vai viver mortificando a sua carne todos os dias.
Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.